O e-mail chegou à minha caixa de entrada às 8h43. Assunto: alinhamento dos canais de comunicação. Eu já sabia que não seria nada bom antes mesmo de clicar. Rodrigo não escreve e-mails. Rodrigo dá ordens. 3 meses depois, ele já exalava uma mistura de colônia e decadência da gerência intermediária. Abri, mesmo assim. Apenas uma linha. Todas as comunicações externas agora devem ser encaminhadas pelo Departamento de Pessoas e Cultura. Efetivo e imediatamente. Sem saudação. Sem assinatura. Só o cheiro da guerra travada no 11º andar. Fiquei encarando a tela por uns 30 segundos, com o coração estranhamente calmo, como quando falta energia e tudo fica silencioso demais, rápido demais. Era isso. O empurrão final para fora da plataforma. Eu estava no Grupo Vértice há 12 anos. Criei a divisão de sucesso do cliente a partir de um armário de vassouras e de um CRM vazio. E agora me mandavam direcionar todas as mensagens dos clientes corporativos paulistas para Lígia, do RH. Certa vez, me perguntaram se os termos da internet significavam linguagem de mídia social. Não respondi com raiva, não acionei a assessoria jurídica interna, não comecei uma campanha de sussurros no Slack. Apenas digitei "entendi", cliquei em "enviar" e me recostei na cadeira. Porque o que Rodrigo não compreendia e que ninguém mais parecia lembrar era que eu havia criado a estrutura original de integração de clientes. Eu sabia onde estavam enterrados todos os ossos e agora ele me entregava a pá. Observação antes de prosseguir. Se você está gostando desta história ou já sentiu vontade de jogar seu chefe pela janela em uma reunião de conformidade, faça um favor. Clique no botão de inscrição e curta o conteúdo. 95% das pessoas que assistem nunca se inscrevem, e isso faz muita diferença para nossa pequena operação movida à vingança. Mas vamos voltar à confusão. O primeiro sinal de que Rodrigo estava mirando em mim aconteceu 2 meses antes do e-mail. Começou com convites de calendário que pararam de chegar, não só da equipe dele, mas também da equipe de vendas, depois da equipe de produtos e até mesmo das malditas instalações check-in semanais. Eu enviava mensagens perguntando: "Ei, estou perdendo algum tópico?" E recebia respostas do tipo: "O Rodrigo disse que você estava se afastando para focar no desenvolvimento da equipe." Eu não disse que tinha concordado, mas essa é a genialidade do apagamento corporativo. Raramente é ruidoso. Então veio a reunião. Ele reorganizou minhas reuniões individuais com o CRO, transformando-as em sincronizações em grupo com as operações do cliente. As atualizações eram filtradas por um gerente de contas júnior que Rodrigo trouxe de sua antiga empresa. Um cara que uma vez me perguntou qual era a taxa de rotatividade durante sua integração. Um cara que agora se autodenominava capitão da experiência do cliente no Slack. Eu fazia anotações, arquivava todos os e-mails, capturava telas de tópicos do Slack e salvava em uma pasta chamada peças de quebra-cabeça, porque não ia lutar contra isso com barulho. Não. Eu ia construir uma guilhotina silenciosa de procedimentos, página por página. Quando o Rodrigo mandou todas as comunicações pelo e-mail RH-Now, eu já tinha registro de 12 ocorrências distintas em que ele deturpou nosso departamento perante a diretoria. Certa vez, ele disse ao CEO que a queda nas renovações do segundo trimestre se devia a fluxos de trabalho antigos. Eu tinha provas de que era porque ele atrasou a frequência de check-in do cliente para uma reformulação do painel, que nem sequer foi lançada. Mas nada disso importava tanto quanto o que encontrei nos arquivos de 2018. Um pequeno PDF empoeirado com o adendo do contrato de retenção do sucesso do cliente quando renegociamos vários MSAs de clientes para incluir cláusulas de saída baseadas em desempenho. Eu quase havia esquecido. Mas lá estava, preto no branco.
O cliente reserva-se o direito de rescindir o contrato sem penalidade caso os KPIs fiquem abaixo dos limites de referência por 2 trimestres consecutivos, mediante aviso prévio autorizado pelo diretor de sucesso do cliente no momento do acordo. Fui eu. Meu cargo, minha cláusula, minha saída. E agora, ironicamente, o próprio e-mail que Rodrigo enviou, tirando minha voz, me tornou invisível da maneira certa, porque eu não havia sido formalmente removido. Sem papelada, sem rebaixamento registrado na assessoria jurídica interna, no papel, ainda era o responsável pela autorização. E foi aí que a ideia começou a se formar silenciosamente, como fumaça se infiltrando por baixo de uma porta trancada. Não era vingança. De jeito nenhum. Era uma questão de precisão, responsabilidade, procedimento. E se eles queriam que tudo passasse pelo RH, bem, eu daria exatamente isso a eles. Na primeira vez que aconteceu, imaginei que fosse apenas um erro. O Outlook remove pessoas de reuniões o tempo todo, certo? Mas na 4ª semana consecutiva, eu fui excluído da revisão de pipeline de segunda-feira. Meu pipeline, veja bem. Parei de chamá-lo de problema dos duendes e comecei a chamá-lo pelo que realmente era: apagamento. Não do tipo barulhento, como uma demissão ou um comunicado para toda a empresa. Não, era lento e estratégico, do tipo que te apaga do quadro enquanto você ainda respira. Rodrigo agiu com delicadeza. Não revogou nada oficialmente, não demitiu minha equipe. Ele só começou a adicionar novas funções: contato com clientes, analistas de engajamento, estrategistas de sucesso. Mesma função, nomes diferentes, pessoas diferentes. Ele aparecia para executar subordinados e chamava isso de simplificar redundâncias. Código para o legado da Camila, que estava no meu caminho. Enquanto isso, minha agenda virou um túmulo. As sincronizações recorrentes desapareceram. As reuniões individuais com clientes importantes foram remarcadas sem minha presença. Só soube que aconteceram porque recebi e-mails de agradecimento pela ótima reunião depois, enviados a Rodrigo e em cópia para um representante júnior que nem havia concluído sua lista de verificação de integração. Então começaram as ligações. Primeiro, Keila, gerente de atendimento ao cliente designada para a Apex Systems, nossa maior cliente de software para a área de saúde, me ligou às 18h12 de uma quinta-feira. Ei, você queria que o RH retornasse à consulta sobre a expansão da licença? Eles pareceram confusos. Liguei para o Departamento de Pessoas e Cultura. Lígia, a mesma que uma vez perguntou se VPN era algum tipo de vitamina, disse: Rodrigo instruiu que assumíssemos qualquer responsabilidade relacionada ao cliente por enquanto. Algo sobre te aliviar da pressão externa enquanto você reavalia os fluxos de trabalho. Reavaliar? Consultei o Slack. Minha equipe conversava sobre as próximas apresentações para a estratégia de clientes do 4º trimestre. Ninguém me mencionou. Um deles até disse: Rodrigo quer que nos alinhemos com a nova North Star. Mas North Star? Havia algum memorando? Não para mim, não mais. Doeu mais do que eu esperava. Não porque fui deixado de fora, mas porque ninguém questionou. O silêncio da minha própria equipe, mesmo daqueles que orientei desde o primeiro login, me atingiu como concreto molhado. E o pior, a linguagem de Rodrigo sempre era vaga o suficiente para evitar consequências legais. Eficiência, recalibração, realinhamento estratégico, termos vazios cheios de chavões e arrogância. Mais 2 clientes me procuraram, confusos, na semana seguinte. Um deles, CMO da Zintec, que salvamos da rotatividade com uma correção de painel à meia-noite do ano passado, disse sem rodeios: Você saiu da empresa? O RH nos disse que você não era mais o ponto de contato. Foi nesse momento que a dor no estômago se solidificou, como algo calcificado. Eu não estava apenas sendo eliminado, estava sendo reescrito. Mas Rodrigo cometeu um erro, não cancelou meu acesso. Então, eu observei, salvei. Cada e-mail encaminhado de um cliente para o RH, eu sinalizava.
Arquivei todos os tópicos internos em que Rodrigo redefiniu minha função sem aprovação formal. Cada tópico do Slack em que os seus novos contratados confundiram um cronograma de renovação com um protocolo de reembolso. Uma captura de tela foi salva em uma pasta no meu disco rígido pessoal chamada Continuidade, porque um dia, em breve, alguém perguntaria o que aconteceu, e eu queria poder mostrar a eles tudo. Comecei a andar pelo escritório como um fantasma que sabia onde todas as tábuas do assoalho rangiam. Meu crachá ainda funcionava, minha assinatura ainda tinha peso, meu cargo ainda estava listado no organograma, mesmo que Rodrigo esperasse que ninguém notasse. Mas alguém ia notar, porque por baixo do ruído corporativo, um número começou a piscar na minha cabeça: 85%. Esse era o limite de retenção de clientes no termo de compromisso do investidor. Eu sentia que estava caindo abaixo dele, um e-mail redirecionado de um cliente de cada vez. Era uma terça-feira, um daqueles dias corporativos sem graça em que a impressora faz mais barulho do que as pessoas. Rodrigo tinha levado sua equipe de alinhamento de engajamento para um evento externo em uma selva de trabalho com vacas superfaturadas, puffs e cerveja gelada na torneira. Fiquei para trás, em parte porque não fui convidado, mas principalmente porque estava ocupado fazendo trabalho de verdade, não do tipo que cabe num quadro de visão ao lado de uma citação motivacional sobre sinergia. Eu estava limpando o drive compartilhado, me preparando para uma transferência com a qual não havia concordado, quando me deparei com uma pasta que não tocava desde 2018, quando ainda éramos uma startup, com baratas no armário do servidor e investidores que apareciam nas reuniões de roupa de ginástica. A pasta se chamava Variantes Personalizadas do MSA Nível 1. Quase a ignorei. Quase. Dentro, havia dezenas de PDFs, digitalizações, alguns com minha letra ainda visível, de edições de contrato feitas durante jantares com clientes e ligações de fim de semana. Um deles me chamou a atenção. Adendo final do contrato da Apex Systems MJSIG, PDF. Minhas iniciais, minha assinatura digital. Cliquei na página 3, seção 4.2. Li uma vez, depois novamente, e então dei uma risada baixa, sem humor, que parecia mais um suspiro vindo de um confessionário ou de uma sala acolchoada. Caso os KPIs definidos no cronograma anterior fiquem abaixo do limite acordado por 2 trimestres consecutivos, o cliente reserva-se o direito de rescindir os serviços sem penalidade, mediante notificação por escrito. A notificação pode ser fornecida pelo ou através do diretor de sucesso do cliente, conforme designado no momento do acordo. Eu era o signatário. Meu cargo estava nos metadados. Meu nome estava registrado. Lá estava. 27 clientes de nível 1 tinham versões desta cláusula. Eu as escrevi, eu as negociei, eu era o responsável designado. E isso não mudou. Não no papel, não em nenhum sentido juridicamente vinculativo. Sem revogação, sem emenda, sem registro de auditoria da transição. Queriam que eu ficasse em silêncio. Queriam me marginalizar, mas esqueceram quem havia escrito o maldito manual. Recostei-me na cadeira, encarando aquelas garras como se fossem um velho amigo que acabasse de me entregar uma arma carregada. Não porque eu quisesse usá-la, mas porque lembrava que não era impotente. Eles não tinham me enterrado. Simplesmente fecharam a porta e presumiram que eu morreria de fome no escuro. E então, não sei o que me levou a fazer isso, mas abri o termo de compromisso do investidor. Eu não o consultava há mais de um ano e tive que vasculhar e-mails arquivados para encontrar o anexo. O acordo assinado em março passado foi uma série D de dezenas de milhões de dólares, atrelada à retenção de clientes e à continuidade da liderança estratégica. Na época, ele folheou o documento como todo mundo, apenas satisfeito em atingir metas e não pisar em minas terrestres. Mas agora,
Lendo-o com o fantasminha presunçoso de Rodrigo pairando sobre cada palavra, eu o via de forma diferente. Página 9, seção 7C. Lá estava. Caso a contagem de clientes retidos entre contas estratégicas de nível 1 caia abaixo de 85% por 2 ou mais períodos consecutivos de relatório, cada investidor reserva-se o direito de suspender a dispersão dos fundos restantes e iniciar procedimentos de auditoria. Logo abaixo, mudanças materiais em funções de liderança estratégica designadas devem ser divulgadas e aprovadas por escrito antes da execução. A não notificação constitui violação das obrigações de conformidade. Fiquei olhando para aquilo por tanto tempo que meus olhos ficaram turvos. 2 cláusulas, uma enterrada em contratos com clientes, a outra no termo de compromisso, ambas escritas quando as pessoas ainda lembravam do meu nome sem precisar consultar o Slack. Ambas apontavam como flechas afiadas direto para a garganta de Rodrigo. Ele não havia acabado com minha equipe. Ele havia destruído nossa estrutura de financiamento sem perceber. Achava que eu era um papel, uma relíquia, mas eu era a pedra angular, a âncora da conformidade, a pessoa cuja presença e autoridade validavam cada acordo de nível 1. E se eu fosse forçada a sair, abafada, apagada, com contrato sob minha responsabilidade, não por vingança, mas por desígnio, eu não precisaria criar armadilhas. Eu só precisava acionar a alavanca que construí anos atrás. De repente, o medo silencioso que corroía meu estômago se transformou em algo mais frio, mais afiado. Eu não tinha apenas uma alavanca, eu era a alavanca. E eles me deram todos os motivos, todas as desculpas documentadas para usá-la. O primeiro e-mail que enviei foi para a Apex Systems. Escrevi no domingo à noite, salvei nos rascunhos e fiquei olhando até o relógio passar da meia-noite. Não por hesitação, mas porque queria o carimbo de tempo limpo, legalmente em dia. Segunda-feira, 0h01. Início de semana útil. Assunto: aviso de rescisão de contrato de acordo com a seção 4.2. Mantive-o seco, sem emoção, sem floreios, apenas conformidade. Citei a cláusula do contrato literalmente. Mencionei os 2 trimestres consecutivos de baixo desempenho claramente documentados no relatório de KPI anexo, e concluí com: agradecemos a parceria até o momento e desejamos sucesso contínuo. Então, assinei. Camila Prado, diretora de Relacionamento e Sucesso do Cliente, Grupo Vértice. E essa parte era importante. Copiei o Departamento de Pessoas e Cultura, não Rodrigo, não a assessoria jurídica interna, apenas a Lígia e a caixa de entrada do alias do RH, porque foi isso que me instruíram. Cliquei em enviar. Então, tomei um gole de café expresso e preparei o próximo. 27 clientes no total, cada um com uma versão do adendo do MSA que eu havia elaborado, cada um apresentando quedas de desempenho qualificadas que atendiam aos critérios de saída. Eu conhecia os contratos melhor do que ninguém, pois a maioria deles eu mesmo havia adaptado quando nossa taxa de rotatividade ameaçava a confiança dos investidores e tínhamos que incorporar flexibilidade aos negócios apenas para manter as contas funcionando. Nunca descobrimos essa parte da nossa história. Rodrigo achava que estratégia de retenção significava oferecer um vale-presente e chamar isso de fidelidade. Ele não sabia que algumas de nossas contas mais valiosas nos escolheram porque eu lhes ofereci saídas respeitosas. Planos de saída não eram falhas, eram recursos. E agora eu estava ativando esses recursos, um por um. Cada e-mail tinha um intervalo de algumas horas, tempo suficiente para passar despercebido por qualquer ação em massa da equipe. Cada e-mail era enviado do meu e-mail oficial, com o meu cargo oficial, registrado no CRM com trilhas de auditoria completas.
Nada dramático, nada que pudesse ser interpretado como sabotagem, apenas conformidade. Na quarta-feira, eu já tinha enviado 10. Na sexta-feira, 17. As respostas foram em sua maioria cordiais. Algumas surpresas, outras agradecidas. Um cliente respondeu: "É uma pena ir embora, Camila, mas essa cláusula foi um dos motivos pelos quais assinamos. Obrigada por honrá-la." Até me perguntaram se eu estaria disponível para consultoria quando as coisas se estabilizassem. Todas as respostas que recebi, encaminhei para o RH. Não disse uma palavra a Rodrigo ou ao RH. Eles eram queridos em uma sala de conferências. Lígia respondeu uma vez: "Obrigada, Camila, estamos revisando internamente." O que no jargão do RH significa: esperamos que seja apenas uma falha que desapareça antes de termos que nos envolver. Eles presumiram que eu havia cometido um erro de copiar e colar. Talvez eu tivesse mal entendido as cláusulas ou cedido à pressão. Mas quando a assessoria jurídica interna finalmente descobriu, provavelmente pelo pânico de Lígia em relação às equipes, e eu já tinha 21 anos de empresa, imaginei a cena. O RH encaminhando minhas mensagens para os níveis mais altos da cadeia, o jurídico franzindo a testa, tentando entender como eu estava enviando notificações de rescisão sem uma única violação sinalizada. Nada para agravar, nenhuma violação. Apenas os termos do contrato devidamente invocados, assinados por alguém cujo cargo de autoridade nunca havia sido revogado porque a papelada nunca existiu. Nenhuma mudança de cargo, nenhum memorando, nem mesmo uma avaliação formal de desempenho no sistema. Eu ainda tinha total autorização sobre todas as decisões dos clientes que me foram concedidas quando escrevi aquela pauta pela primeira vez. Poderiam ter retirado a pauta. Simplesmente não o fizeram. E agora, a casa de vidro de Rodrigo começava a tremer. Mas nem um único caco havia caído ainda. Isso viria depois. Por enquanto, mantive o ritmo e enviei o e-mail 22 na manhã de domingo, enquanto regava minhas plantas. Enviei o 23 naquela noite, durante as reprises de Sucessão, rindo sozinho cada vez que um personagem dizia ótica. Enviei o 24 e o 25 na manhã de segunda-feira, antes mesmo que a maioria do escritório abrisse seus laptops. O sexto andar permaneceu silencioso. Nenhuma reunião de emergência, nenhuma explosão de lentidão, apenas sussurros nos corredores e uma notável ausência de contato visual quando passei pela equipe de Rodrigo na sala de descanso. Eu não estava com raiva. Raiva é barulhenta, desleixada, deixa impressões digitais. Não, eu fui preciso. E a cada palavra da seção 4.2 que digitava, o silêncio ficava mais pesado, porque em algum lugar, alguém do jurídico finalmente fazia a pergunta certa. Espera aí, quem ainda tem autoridade para assinar? Na terça-feira de manhã, a barragem rachou. Rodrigo invadiu o RH como policial de shopping perseguindo um crime. Testemunhas me disseram mais tarde que seu rosto já estava vermelho antes mesmo que o elevador chegasse ao sexto andar. Sua frase de abertura: "Que diabos está acontecendo com essas demissões?" Autossuficiente para a recepcionista se encolher e Lígia tatear com o mouse em 2 telas. Aparentemente ele achou que eram apenas 1 ou 2 e-mails, um erro, uma falha. Então Lígia mostrou a ele a pasta que havia rotulado como Demissões de Camila na semana 14. 27 PDFs cuidadosamente arquivados, todos com entradas no CRM com carimbo de data e hora, todos citando a mesma cláusula, todos com minha assinatura completa, todos, claro, com cópia para o RH. As próximas palavras de Rodrigo teriam sido: "Quem aprovou isso?" Lígia, que Deus a abençoe, respondeu: "Bem, Camila aprovou. Ela tinha autoridade de nível oficial sobre essas contas na época." Essa parte o incomodou na hora. Era possível ouvir 3 cubículos acima. Sua voz mudou para aquele tom de falsa calma que homens como Rodrigo usam quando estão prestes a se autodestruir. "Ela não tem mais essa autoridade." E Lígia piscou. "Você tem isso por escrito?" Ele não tinha, porque nunca se deu ao trabalho de se encurtar.
Não houve nenhum formulário de revogação, nenhuma atualização enviada à assessoria jurídica interna, nenhum memorando do Departamento de Pessoas e Cultura, nem mesmo uma atualização do organograma. No que dizia respeito a todos os sistemas internos, eu ainda era a diretoria de relacionamento e sucesso do cliente, exatamente, a pessoa com autoridade para autorizar essas saídas. E então surgiu a verdadeira dor de cabeça, o jurídico. Ao meio-dia, um conselho júnior foi retirado de uma revisão de conformidade para vasculhar os antigos arquivos do MSA. Às 14 horas, já existia uma força-tarefa improvisada examinando todos os contratos de nível 1 que Camila já havia tocado. Ouvi de um amigo do financeiro que alguém do jurídico comentou: "Espere, a assinatura de e-mail dela ainda pode constituir consentimento legal." Sim, pode, porque havíamos incorporado isso aos fluxos de trabalho de propósito, em 2018, para agilizar mudanças de serviço. Garantimos que minha assinatura, se vinculada à integração original de uma conta, fosse suficiente. Era eficiente naquela época. Agora, era explosivo. Rodrigo tentou retomar o controle da única maneira que gerentes de nível médio conhecem: com reuniões. Agendou um chamado treinamento de continuidade do cliente para as 15 horas. Não me convidou. Em vez disso, sentou-se com o Departamento de Pessoas e Cultura, o Jurídico, o Corvo, 3 faróis do novo módulo de alinhamento de clientes. Expuseram a situação. 27 saídas de clientes foram acionadas sem problemas, nenhum recurso legal. E o mais assustador? Todos esses clientes tinham a opção de retornar mais tarde, só que não sob os termos atuais do MSA. Termos que Rodrigo havia tentado renegociar para obter eficiência, destruindo o tempo de serviço deles. Não era apenas uma imagem ruim, era território de violação. O CRO teria perguntado: "Então como ela conseguiu acesso para fazer isso?" E o jurídico respondeu: "Porque ninguém nunca a removeu." Silêncio. Então Rodrigo: "Bem, então revogue retroativamente." Jurídico: "Não podemos, não é assim que funciona." Do lado de fora daquela sala de reuniões, sentei-me à minha mesa, digitando notas de transferência que ninguém havia solicitado. Comecei a encaminhar arquivos para mim mesmo, backups de backups. Não para usar, apenas para ter, caso as coisas ficassem tensas, caso Rodrigo entrasse em pânico, porque Rodrigo estava se desintegrando. O desespero em um homem como aquele o torna perigoso. Eu podia sentir a mudança no ar, o jeito como as pessoas paravam menos na minha mesa, o jeito como olhares se desviavam. Eu conhecia aquele olhar. É o olhar que as pessoas lançam a quem acham que pode estar segurando o gatilho. Eu não segurava nada, não mais. Já tinha puxado. O resto foi gravidade. Às 16 horas, alguém do escritório do investidor contatou o CFO e sinalizou uma anomalia nas tendências de retenção de clientes. Eles tentaram dar a entender que era uma transição planejada. Enquanto isso, o RH começou discretamente a procurar seus próprios bots salva-vidas. Eu pedi um smoothie e respondi uma mensagem no LinkedIn de um antigo colega que disse ter ouvido sobre o caos. O que está acontecendo? Respondi apenas para resolver pontas soltas. O analista percebeu primeiro. Um dos especialistas em planilhas no escritório do investidor, que provavelmente fala em tabelas dinâmicas e formatação condicional enterradas no resumo semanal de desempenho, identificou uma célula vermelha piscando sobre a retenção de clientes de nível 1. 84,1% não é uma queda enorme isoladamente, mas poderia muito bem ter sido um alerta sonoro quando você tem 42 milhões de reais em custódia, dependendo da empresa, manter uma taxa de retenção de 85%. O analista sinalizou. O vice-presidente percebeu o padrão e, menos de 2 horas depois, o investidor líder, detentor de direitos de veto incorporados ao termo de compromisso da série D, ligava para o celular do CFO, que convenientemente estava sobre a mesa da sala de reuniões durante a crise de continuidade do cliente. Mudança substancial no status do cliente, disse o investidor. Tradução:
Reunião de emergência da diretoria Ramos e Cia. Agora, o rosto do CFO ficaria branco como papel de impressora. Ele saiu no meio da frase, agarrando o laptop como se pudesse protegê-lo de processos judiciais. O conselho foi reunido em menos de 1 hora. Ligações remotas, viagens de emergência de Uber. O CEO voltou correndo de uma entrevista em podcast que havia agendado sobre estratégias de fidelização de clientes. Irônico. Rodrigo não estava pronto. Achou que ainda teria tempo para manipular a narrativa, incluir relações públicas, culpar a rotatividade sazonal ou atualizações de segmentação de clientes. Ele fez o que todos os ratos corporativos fazem quando a maré sobe. Mentiu. Transições operacionais, informaram o conselho. Quedas temporárias devido a mudanças nos protocolos de engajamento. Ainda não sabia que a equipe de investidores já tinha os e-mails de rescisão. Todos 27. Todos com carimbo de data. Todos assinados por mim. Todos com cópia para o RH. Não chamavam de sabotagem, chamavam de conformidade. E conformidade era muito, muito pior para ele, porque conformidade significava legal, esperada, autorizada. Eu não fui convidada para a reunião. Claro que não. Rodrigo provavelmente riscou meu nome da lista com uma caneta permanente e um pouco de falsa confiança, como se excluir fosse sinônimo de segurança, como se a pessoa que você deixou de lado por meses ainda não tivesse dentes. Então, enquanto se reuniam naquele aquário de vidro fosco de pânico, sentei-me à minha mesa com o chá quente, revisando o e-mail 27 pela última vez, certificando-me de que cada palavra estivesse alinhada com a cláusula. Funcionou perfeitamente. Então, abri uma nova mensagem para o meu contato jurídico pessoal. Linha de assunto: atualização da documentação. Corpo: uma frase. O investidor pode invocar a cláusula 7C em breve. Por favor, prepare um resumo da trilha de conformidade do contrato. Foi isso. Sem drama, sem declaração de guerra. Apenas um empurrão processual para alguém que entendia o peso por trás daquelas palavras. Cláusula 7C, enterrada no termo de compromisso. A espada pairando sobre a cabeça de cada executivo. Se o número de clientes caísse ou se cargos de liderança importantes fossem alterados sem divulgação, o investidor poderia suspender o financiamento e iniciar a auditoria completa. E adivinhe, ninguém jamais registrou minha remoção, porque, tecnicamente, não havia nenhuma. Eles me silenciaram, redirecionaram, apagaram de calendários e conversas, mas nunca documentaram a alteração. Legalmente, eu ainda era o ponto de contato designado para esses clientes, os mesmos cujas saídas acionaram a cláusula. Era como assistir a um prédio tombar em câmera lenta, ouvindo o rangido do aço ao ceder, não por força, mas por negligência. Durante a reunião, Rodrigo se alçou ainda mais, chamou as demissões de falhas de comunicação não intencionais, disse que eu havia exagerado, até que o jurídico cancelou os contratos, até que o RH confirmou os CCs, até que o investidor perguntou baixinho: a autoridade dela foi formalmente revogada? O silêncio que se seguiu não foi de confusão, foi de condenação. Pisaram na mina terrestre. Tudo o que eu fiz foi deixá-la detonar. O ar na sala ficou parado. Mais tarde, as pessoas juraram que conseguiam ouvir o zumbido do ar-condicionado lá em cima. O investidor não estava gritando. Teria sido mais fácil. Não, ele estava calmo, clínico, como um cirurgião antes da primeira incisão. Ajeitou os óculos, apertou a caneta e fez a pergunta que faria a sala tremer. Quem encerrou essas contas? Silêncio. O RH olhou para o jurídico olhou para Rodrigo olhou para baixo como se a pergunta tivesse brotado do nada. Lígia, do RH, que não estava em uma sala de reuniões desde a campanha de sonhos de final de ano, pigarreou. Bem, os avisos foram enviados por Camila Prado, do e-mail da empresa dela. Ela enviou todos com cópia para o RH. O investidor não se mexeu. Ele não perguntou por quê.
Ele simplesmente se voltou para o conselheiro-geral e fez a próxima pergunta, em tom baixo, calmo, fatal. Quem encerrou essas contas? Silêncio. O RH olhou para o jurídico olhou para Rodrigo. Rodrigo olhou para baixo como se a pergunta tivesse brotado do nada. Lígia, do RH, que não estava em uma sala de reuniões desde a campanha de sonhos de final de ano, pigarreou. Bem, os avisos foram enviados por Camila Prado, do e-mail da empresa dela. Ela enviou todos com cópia para o RH. O investidor não se mexeu. Ele não perguntou por quê. Ele simplesmente se voltou para o conselheiro-geral e fez a próxima pergunta, em tom baixo, calmo, fatal. A autoridade dela havia sido revogada por escrito? A pausa foi longa demais, longa o suficiente para parecer um julgamento, longa o suficiente para que todos percebessem que não apenas esqueceram algo, mas violaram algo. O advogado-geral hesitou, os olhos se movendo como se perseguissem uma resposta pelas paredes. Não acredito que a papelada formal de revogação tenha sido protocolada. Investidor. Então, pelos registros da empresa, ela manteve autoridade de nível executivo sobre as contas relevantes. Jurídico. Tecnicamente, sim. Vister e os contratos que ela mencionou em seus avisos de rescisão eram legítimos? O jurídico folheou uma pasta como se pudesse oferecer misericórdia. Correspondem aos MSAs arquivados. Cláusula 4.2 em cada caso permite rescisão com base no desempenho. Todas as métricas estão alinhadas, os avisos estão em conformidade. O investidor recostou-se, expirou lentamente e disse: Então, ela agiu de acordo com seu papel, exerceu a autoridade existente e seguiu o procedimento documentado. Ninguém respondeu, porque ninguém podia. Foi nesse momento que a ausência de Camila na sala se tornou mais forte do que qualquer defesa que Rodrigo pudesse oferecer, porque ela não estava se escondendo. Ela não foi chamada para lugar nenhum, e ainda assim havia movido uma montanha. Não enviou réplicas, não solicitou reunião, não vazou informações para a imprensa nem lançou acusações. Ela apenas seguiu o protocolo, limpo, cirúrgico. E agora aquele silêncio, o mesmo que Rodrigo tentou usar para enterrá-la, havia se enrolado em seu pescoço. O membro do conselho finalmente falou. Por que não revogamos o acesso dela? Rodrigo, pálido e suando, respondeu. Nós estávamos planejando uma reestruturação. Presumimos que o investidor iria cortar. Você presumiu e deixou milhões em receita de clientes atrelados a uma suposição. Nenhuma resposta. Ele fechou a pasta delicadamente, sem bater, sem reclamar, apenas com o baque suave da inevitabilidade. Quero uma auditoria, disse o investidor. De registros de comunicação interna, registros do Departamento de Pessoas e Cultura, decisões de conformidade estrutural dos últimos 9 meses. Rodrigo tentou uma última investida. Ela nos pegou de surpresa. O investidor lançou-lhe um olhar tão seco que poderia transformar vinho em água novamente. Ela seguiu ordens, enviou cópia para o RH, acatou todas as instruções da sua equipe. Se você foi pego de surpresa, é porque fechou os olhos. Do lado de fora daquela sala, eu estava no meu escritório silencioso, ainda não realocado. Observei o pontinho verde no Slack de Rodrigo passar de ativo para offline. Não comemorei, não sorri. Apenas encarei a parede e deixei o silêncio preencher a sala, porque o silêncio sempre foi a arma. E agora, finalmente, eles ouviram o grito. Foi o som do papel contra a madeira que quebrou a paralisia da sala de reuniões. Um deslizar suave e deliberado, como um croupier empurrando uma mão perdedora sobre a mesa de blackjack. O investidor enfiou a mão em seu folho de couro, tirou uma cópia impressa em nítida do termo de compromisso, a versão final, original e autenticada, e a colocou aberta à sua frente. Sem drama, apenas gravidade. Então, com 2 dedos,
deslizou-a pela mesa e direto para o advogado da empresa. O movimento foi contido, silencioso, quase um sussurro pesado. O advogado não se mexeu de imediato, apenas encarou o documento como se tivesse dentes. Quando finalmente o pegou, seus olhos se fixaram imediatamente na seção já sinalizada com uma aba fluorescente, Cláusula 7C. Enquanto lia, o sangue sumiu de seu rosto como se alguém tivesse desligado a tomada. Então vieram as palavras: nada barulhento, nada dramático, apenas real. Não, foi só isso, porque a cláusula 7C não era vaga, não era daquelas frases descartáveis, sujeitas à interpretação que as empresas enterram no jargão jurídico. O evento era cirúrgico. Se a empresa perdesse mais de 15% dos clientes de nível 1 em 2 trimestres consecutivos, ou alterasse, removesse ou modificasse qualquer posição de liderança estratégica listada no anexo A, sem consentimento prévio, por escrito, do investidor líder, ele pode intervir. O investidor reserva-se o direito de suspender imediatamente a dispersão de fundos, iniciar uma revisão de governança e desencadear investigação formal, por violação de obrigações fiduciárias, sem margem de manobra. E com a bomba já tendo explodido, 27 clientes foram embora. A liderança estratégica foi removida silenciosamente, sem burocracia, sem notificação aos investidores. O advogado ergueu os olhos, a boca quase imóvel. Você não contou a eles. Rodrigo abriu a boca. Nada saiu. Apenas respirou, como se suas palavras tivessem feito as malas e fugido. Outro membro do conselho se inclinou. Você não notificou o investidor que estava reorganizando o sucesso do cliente. Não foi uma reorganização, apenas uma otimização interna. O investidor interrompeu. Não minta. Rodrigo calou-se tão rápido que parecia que seu maxilar travou. O investidor se voltou para o CEO, que permanecera em silêncio. Você aprovou isso? O CEO parecia um homem que acabara de perceber que o navio que comandava havia sido torpedeado por dentro. Eu não sabia que as remoções não haviam sido formalizadas. O investidor assentiu lentamente, como quem contabiliza pecados. Ninguém apresentou papelada de revogação, ninguém divulgou mudança estrutural, ninguém sinalizou que 27 clientes estratégicos foram desligados, legalmente. Cada desligamento executado por um executivo designado e correspondente às métricas de desempenho. Para o investidor, o que os torna executáveis, a sala cedeu sob o peso disso. Um dos diretores externos recostou-se, murmurando: Jesus Cristo! Rodrigo tentou novamente. Foi uma falha de comunicação. A cabeça do investidor virou-se como uma luneta, mirando. Você removeu a âncora de conformidade da estrutura do cliente, sem entender quem ela era, a que tinha acesso ou quais cláusulas ajudou a redigir, e manteve o nome dela nos documentos. Isso não é falha de comunicação, é incompetência. Rodrigo piscou com força. De repente, a gravata ficou apertada demais. A voz dele tornou-se áspera. Ela se rebelou. O riso da investidora foi seco e curto. Ela não se rebelou, ficou em silêncio. Não é a mesma coisa. Rodrigo olhou ao redor em busca de apoio. Ninguém veio. O jurídico não o encarou. O RH parecia querer desaparecer em suas cadeiras ergonômicas. O CEO já verificava algo no celular. Provavelmente os primeiros sinais de reação negativa dos acionistas. E o conselho olhou para Rodrigo como se ele tivesse uma doença contagiosa. Não raiva, não choque, apenas contenção. Ele agora era um risco, um vetor de perdas, algo a ser isolado e eliminado antes que todo o organismo fosse infectado. Do lado de fora daquela sala eu ainda estava no meu escritório, ainda não chamada, ainda não nomeada. Mas reconhecia o som de um deslizar sobre a mesa através da parede de silêncio. E eu sabia o que viria, porque aquela cláusula não era apenas armadilha, era a porta. A sala parecia mais fria. Talvez fosse o ar-condicionado finalmente funcionando. Talvez fosse apenas a percepção, que se aprofundava em cada executivo na sala de reuniões, de que o chão havia caído sob os pés e não voltaria.
O investidor se levantou lentamente, sem raiva, sem gritar, apenas decidido, como alguém assinando certidão de óbito sobre a mesa há muito tempo. Estou suspendendo o termo de compromisso, disse. 14 palavras. Só isso. Todos os executivos congelaram. Aquelas palavras não significavam apenas retenção de caixa. Significavam cláusulas de gatilho, recuos, exposição jurídica, uma auditoria completa da equipe de conformidade do investidor. Para uma empresa enxuta, alavancada e totalmente dependente da série D, aquilo era como cortar uma artéria. O CEO murmurou algo baixinho. O conselheiro-geral fechou o laptop como se tivesse sido insultado. Um membro do conselho pegou o telefone, discou, parou, pensando: quem diabos iriam chamar para resolver isso? Vister se virou para a sala como pedindo o almoço. Chamem a Michelle. Rodrigo parecia prestes a protestar, mas seus lábios se moveram sem emitir som, como um peixe morrendo no cais. Ninguém se mexeu por 5 segundos inteiros. Então Lídia, querida sobre os faróis, empurrou a cadeira para trás e saiu da sala. Eu estava esperando, não por vaidade, mas porque sabia. Quando há bagunço de papelada, sempre chamam a pessoa mais discreta. Lígia apareceu na minha porta, olhos arregalados. Eles precisam de você na sala de reuniões. Levantei-me, alisei a blusa, fechei o laptop e caminhei pelo mesmo corredor que percorria há 12 anos. Passei pelos prêmios falsos emoldurados, pelas declarações de missão, pela citação motivacional sobre disrupção colaborativa e cheguei à Cova dos Leões. A porta se abriu. A sala ficou em silêncio. Entrei, não olhei para Rodrigo, não olhei para o CEO, nem para os quadrados de zoom piscantes na tela grande. Sentei-me na cadeira vazia na extremidade da mesa, ancorado. O investidor olhou diretamente para mim. Não hesitei. Você me mandou mandar a CC para o RH, disse. Calma. Obedeci. O advogado do conselho esfregou as têmporas, murmurando: ela não tem culpa, seguiu a política. Você, disse, olhando para Rodrigo, entregou o fósforo a ela e serviu o querosene. Rodrigo tentou se levantar. Isso é manipulação. O investidor nem levantou a mão, apenas disse: sente. Rodrigo sentou. O investidor olhou para mim novamente, e dessa vez a voz tinha algo mais. Reconhecimento. Do tipo que você entrega uma arma que acabou de disparar e atravessou um cofre trancado. Camila, disse, você estaria disposta a voltar como CNO interina? Não pisquei, não sorri, apenas assenti, firme, e então me voltei para o jurídico. Primeiro passo, reintegrar a equipe de sucesso do cliente. Todas as estruturas originais, todas as funções imediatamente ativas. Levantei-me, parei, olhei ao redor da sala de homens atônitos e orgulho disperso, e disse alto, preenchendo o silêncio. E deixei a frase no ar. Toda a calma me percorreu. Muito obrigada, lendas dos velhos tempos de escritório. Inscrevam-se para manter o caos aceso. A história de Camila Prado nos mostra como o poder não está apenas em cargos ou títulos, mas na capacidade de agir com precisão, ética e preparo. Enquanto muitos acreditam que a autoridade se exerce apenas com reuniões, ordens e pressão, o verdadeiro impacto surge de quem entende processos, cumpre protocolos e mantém a calma diante do caos. Camila não precisava gritar, manipular ou aparecer na mídia para gerar resultado. Sua força residia na execução correta e na observação estratégica. A narrativa revela que decisões silenciosas, baseadas em conhecimento e integridade, podem transformar situações aparentemente desesperadoras em vitórias concretas. Ao mesmo tempo, evidencia como a arrogância, o medo e a tentativa de manipular resultados sem compreender plenamente as regras e cláusulas estabelecidas podem desmoronar toda a estrutura de uma organização, deixando claro que competência e preparação são sempre mais eficazes que o oportunismo.
O silêncio e a paciência podem ser tão poderosos quanto qualquer estratégia visível, e a história reforça que cada ação, mesmo que discreta, tem consequências gigantescas quando feita com precisão. A lição central dessa história é que a autoridade real é conquistada pelo conhecimento, preparo e execução correta, não pelo título ou pelo ego. Camila Prado demonstra que, mesmo sendo excluída de reuniões e decisões, o domínio sobre processos, o cumprimento rigoroso de protocolos e a observação atenta permitem tomar decisões que mudam o jogo a favor dela e da empresa. Por outro lado, Rodrigo representa o efeito destrutivo da arrogância, da pressa e da tentativa de manipular resultados sem compreender plenamente as regras e cláusulas estabelecidas. A narrativa ensina que confiança excessiva em aparências ou suposições pode levar a falhas catastróficas. Além disso, evidencia que, em ambientes corporativos complexos, a paciência, a precisão e o cumprimento das normas podem ser armas mais poderosas do que qualquer manobra de influência ou pressão. Quem age com ética e estratégia mantém o controle, mesmo quando tudo parece fora de alcance. Agora me diz, você acha que Camila deveria ter mostrado mais força ou fez bem em agir silenciosamente até o momento certo? Se fosse você, o investidor, teria tomado a mesma decisão ou agido de forma diferente diante do erro de Rodrigo? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você se impressionou com a estratégia e o poder de Camila Prado, deixa seu like e se inscreve no canal para acompanhar todas as histórias de tensão corporativa e decisões que mudam o jogo.